Tudo bem, pessoal? A educação está passando por uma revolução. Hoje, mais do que nunca, as habilidades criativas elas são essenciais para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. E hoje a gente vai falar sobre educação criativa, sobre explorar as inovações nesse campo no cenário global e no Brasil, e refletir sobre como a criatividade humana se conecta às ferramentas de inteligência artificial, considerando as transformações no mercado de trabalho e o impacto no desenvolvimento humano. Mas o que significa educação criativa? Em essência, trata-se de um modelo que prioriza a capacidade de resolver problemas de forma original, de encontrar soluções inovadoras e de pensar fora da caixa. Não é apenas sobre arte ou design, mas é sobre aplicar a criatividade em todas as áreas do conhecimento, desde tecnologia até literatura, preparando os alunos para enfrentar desafios reais com inovação. No cenário global, países como a Finlândia, Canadá, Singapura lideram uma verdadeira transformação. Eles investem em currículos que incentivam a aprendizagem baseada em projetos, a resolução de problemas reais e a integração de tecnologias emergentes como realidade aumentada e inteligência artificial. Por exemplo, na Finlândia, os alunos participam de projetos interdisciplinares que conectam áreas como ciências, tecnologias e artes para resolver questões do cotidiano. Nos Estados Unidos, ferramentas como realidade virtual estão sendo utilizadas para criar experiências imersivas e que estimulam tanto o aprendizado quanto a imaginação. E qual é o objetivo disso? O objetivo é preparar os alunos para um mercado de trabalho onde a inovação é a regra. O Fórum Econômico Mundial já destacou que a criatividade, ao lado da inteligência emocional e pensamento crítico, vai ser uma das 3 habilidades mais importantes até 2030. No Brasil, apesar de todos os desafios, como as desigualdades educacionais, a falta de recursos, o movimento pela educação criativa, ele está crescendo. Os projetos, como Criativos da Escola, incentivam alunos a desenvolver soluções para problemas reais em suas comunidades. Esses projetos, muitas vezes, baseados em recursos acessíveis e na colaboração entre disciplinas, eles mostram que é possível despertar o potencial criativo dos estudantes, mesmo em contextos adversos. Além disso, o uso da tecnologia ele tem ampliado demais as possibilidades. Em muitas escolas brasileiras, ferramentas como kit de robótica, aplicativos educacionais, estão sendo utilizados para criar projetos inovadores, conectando criatividade e habilidades técnicas. Embora ainda seja um privilégio de algumas instituições, esses exemplos mostram o potencial transformador da criatividade na educação. Um ponto que merece atenção é o papel das ferramentas de inteligência artificial no futuro do trabalho. Com a inteligência artificial assumindo tarefas que são repetitivas e são mais operacionais, muitas profissões tradicionais tendem a desaparecer. Mas isso não significa que a gente está caminhando para a extinção dos empregos. Ao invés disso, o mercado está migrando para algumas áreas onde a criatividade e o pensamento humano passam a ser insubstituíveis. Enquanto a IA pode analisar dados com muita velocidade ou automatizar processos, ela ainda depende da criatividade humana para gerar novas ideias, conectar conceitos abstratos e resolver problemas de forma inovadora. As ferramentas de IA, como os assistentes de design ou as plataformas de geração de texto, elas são poderosas, mas elas funcionam muito melhor quando colaboram com mentes humanas criativas. Por exemplo, no setor de arquitetura, a inteligência artificial ela pode criar modelos e cálculos de estruturas complexas, mas o toque humano é essencial para pensar na funcionalidade e na estética de um espaço. No ensino, as ferramentas de inteligência artificial elas podem personalizar o aprendizado, mas os professores criativos continuam indispensáveis para inspirar, mediar e engajar os alunos. Portanto, ao invés de temer a IA, nós precisamos educar os nossos estudantes para usar essas ferramentas como aliadas.
O mercado de trabalho do futuro vai exigir que esses profissionais sejam capazes de combinar habilidades tecnológicas com pensamento crítico e criatividade. E é isso que a educação criativa pode oferecer. A educação criativa não se limita ao mercado de trabalho, ela também contribui para o desenvolvimento humano, promove autonomia, promove autoconfiança, promove adaptabilidade e promove autoestima. Ela estimula que os alunos possam se expressar e possam entender diferentes perspectivas e ajuda a que eles se conectem com o mundo ao redor de uma maneira muito mais integrada e significativa. Por exemplo, um projeto interdisciplinar envolvendo artes, tecnologia e língua estrangeira não só prepara alunos para resolver problemas globais, mas também ensina a trabalhar em equipe, a comunicar as ideias de forma eficaz e a pensar com empatia, a se colocar no lugar do outro. E como é que a gente pode avançar nesse cenário? A chave está na colaboração e na integração. Os professores de diferentes disciplinas podem trabalhar juntos para criar projetos que desafiam os alunos a pensar de forma holística. Os professores precisam pensar e apoiar essa transformação, investindo de forma continuada em recursos tecnológicos. Além disso, as políticas públicas também precisam reconhecer que a criatividade é uma competência central para o século XXI. E isso significa flexibilizar os currículos, fomentar parcerias e oferecer mais espaço para que as escolas possam experimentar e inovar. A gente vive numa era em que a criatividade deixou de ser um diferencial e ela se torna uma necessidade. É mais do que isso, ela acaba nos diferenciando num mundo cada vez mais automatizado. Então nós precisamos transformar as nossas escolas em grandes laboratórios de ideias, onde a criatividade humana e as ferramentas tecnológicas possam trabalhar juntas para criar um futuro mais justo e mais humano. Nós sabemos que o Brasil tem desafios, mas também tem uma riqueza imensa de ideias e de talentos que podem tornar a nossa educação criativa uma referência global. Então, a gente precisa junto pensar em construir esse futuro, porque o mundo está mudando e é muito rápido. E nós, educadores, nós somos protagonistas dessa transformação. Então, o futuro é agora e é dentro da sala de aula.